O Senhor Jesus, na noite em que foi, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por fazer isso em memória de mim. Gente, por que ele usa esse termo? Ele podia ter tirado a parte da traição, né? Podia ou não podia? Na noite em que foi, ele podia, na véspera de eu ser entregue, ele podia ter falado: olha, indo para o Gólgota, ou antes de ser preso pelos romanos, enfim, mas por que ele usa esse termo? Na noite em que foi, e quem fala é Paulo, gente. Então Paulo não estava lá. Se fosse ainda Pedro, Mateus, Lucas, enfim, alguém escrevendo sobre isso, mas na verdade era Paulo. Então, diga comigo, a ceia é inclusão. Ceia não é para homens perfeitos, mas para quem tem aliança. E até Judas tinha aliança. Então vamos começar. A palavra já começou agora. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Uma das coisas que mais me chama a atenção no Evangelho, a Larissa até roubar esse termo que ela foi ministrando no carro para mim, vindo para cá, e ela falou: Ageu, tu já percebeu que na Bíblia, sempre quando Jesus vai se referir a um homem, ele não fala do pecado da pessoa, mas sim ao homem. Havia um homem que estava cego de nascença. Havia um homem, então Deus sempre coloca a dignidade daquele homem antes do defeito, antes do pecado. Nós que vemos, uma adúltera, o cara que traiu, o cara que, aquele ali é velhaco, mas Deus não. O homem que era cego. Então eu quero que você entenda que Deus, ele respeita aquilo que ele colocou na sua vida. Ele não vê a sua falha e a minha falha. Ele não vê as nossas fragilidades e o nosso pecado. Ele nos vê como homem. Não sei se você está entendendo isso, mas Deus está querendo mudar a sua visão acerca de algumas coisas. É por isso que ele está falando ali, na noite em que foi traído, até Judas tinha uma aliança com ele. Nós não estamos aqui porque nós somos perfeitos. Ceia não é para pessoas que não pecam, que são totalmente, nós estamos segundo o padrão da igreja. Não. Você está aqui porque você tem uma aliança. É por isso que você pode cear. Mas a religião coloca o quê? Antes o quê? O adúltero ou a adúltera antes do homem e da mulher. E aí nós temos algumas crises. Não, porque eu não posso, porque eu estou em falha, porque eu estou em pecado. E Jesus está falando: não, ceia é inclusão. Você pode porque você tem uma aliança comigo. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. É pelo que eu fiz por você. Amém? Ceia é inclusão. Judas iria trair. Tomé iria duvidar. Pedro iria agir na carne. Mas todos tinham aliança com ele. Não interessa o que você vai fazer, o que você deixou de fazer, o que você fez. Interessa que ele tem uma aliança com você. E você precisa mudar a sua visão acerca das coisas de Deus. Porque ele tem uma aliança contigo. Gente, presta atenção em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Cristo instituiu a ceia como observância para os cristãos. Um memorial. Celebração de renovação da aliança. Gente, o que é um memorial? Nós vamos lá para Rio de Janeiro, Teresópolis, no Dedo de Deus. Tiramos uma foto e colocamos lá em casa. Passa-se meses, passa-se anos, mas sempre quando a gente olha para aquela foto, a gente se lembra do quê? Da viagem. Se teve uns fights, meu Deus, aquele dia estava uma tribulação. A gente lembra de tudo porque é um memorial. Ceia é um memorial. Mas é um memorial do quê? Do que Deus fez na sua vida. Da onde Ele te tirou. Porque, gente, o problema é que nós como crente, a gente esquece muito fácil, muito rápido das coisas de Deus. O que Ele fez por nós, da onde nós estávamos, quem nós éramos, a gente esquece. É por isso que a ceia ela vem para tipo assim, sabe o culto de ação de graças? Quando Deus faz algo muito grande, você eu preciso fazer um culto de ação de graças, porque eu preciso ser grato pelo que Ele fez. A ceia, gente, fala da sua vida, de tudo que Ele fez por você. E eu não estou falando de coisas, eu estou falando de um lugar onde você estava em pecado, em escravidão, e onde você vive hoje em liberdade. Porque senão a gente resume o evangelho em coisas. Em Deus me dá coisas, e o evangelho não tem a ver com coisas. O evangelho tem a ver de transformar de um império das trevas para um reino onde você é filho, de escravo a filho.
É uma mentalidade nova. Porque se a sua mentalidade for renovada, ao seu redor as coisas também vão ser renovadas. O problema é que nós queremos renovar as coisas, mas a mentalidade continua sendo de escravo. Lembra do povo do Egito? O povo de Israel sai, mas a mentalidade continua a mesma. Está numa terra onde manda leite e mel, mas nós somos gafanhotos comparado a esse povo. Deus quer mudar a sua e a minha mentalidade. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Jesus abriu um novo concerto, ou uma nova aliança. Lucas 22, 7 e 20. Ele instituiu o que, gente? A ceia. Mas para a gente falar sobre ceia e entender o que é ceia, nós precisamos ir na origem. Qual é a origem da ceia, gente? É a Páscoa. Eu quero que você entenda que todo o Velho Testamento é uma sombra e uma figura do Novo. É como se o Velho Testamento fosse parábolas. A gente não entende, meu Deus, por que Elias, e por que fogo, e por que Mara se abre, e por que ele manda matar até as crianças de colo, e por que tudo isso no Velho Testamento? É porque no Velho Testamento eram sombras e figuras daquilo que viria no Novo Testamento, da nova aliança. O Velho Testamento fala a respeito de quê? Nós vemos lá uma cobra pendurada no madeiro, mas por que uma cobra? Mas se nós olharmos lá para Gênesis, nós vemos uma cobra, uma serpente enganando. Então é necessário que essa cobra, porque era picada e as pessoas morriam no deserto, se levantasse uma cobra de bronze. Mas depois o Filho do Homem se levanta no madeiro também, ele levando sobre si todo o engano, toda a mentira, todo o pecado que no deserto picava e as pessoas morriam, que gera a morte. Ele levou sobre si isso. Então o Antigo Testamento é sempre uma sombra e uma figura do que viria. Isaac, ele se entrega como ao pai? Como ovelha muda. É uma representação daquilo que Jesus iria todo. Nós vemos o próprio Adão, o primeiro Adão, vacilão. E nós vemos o segundo Adão, íntegro, homem, que nós vamos ler daqui a pouco, que ele não contou uma mentira. Um inocente deu sua vida por um castigo que era meu. É o que ele fez por mim e por você. Amém? Você está conseguindo entender? Desculpa aí, pegamos gato, mas vai lá. Mas para entender, nós precisamos voltar à origem. Chegar no dia das festas dos pães sem, em que se devia sacrificar o cordeiro, Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide, preparai as nossas refeições da Páscoa, para que comamos. Vamos ler até o 20. Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que comamos. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Eles lhe perguntaram: onde quer que a preparemos? Ele respondeu: quando entrares na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: ó mestre, manda perguntar-te, onde fica o aposento em que comeremos a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E direis ao dono da casa: o mestre manda. Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada, fazei ali os preparativos. Então ele vos mostrará. Gente, tá pegando esse negócio aí. Só de baixo, só de baixo. Obrigado, me ajuda aí. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a refeição da Páscoa. Então a Páscoa, na verdade, é uma pré-ceia. Nós precisamos estar claro isso. Obrigado. É bom ter pessoas mais inteligentes que você, porque ela te ajuda. Ontem eu fui colocar as cadeiras no carro, meu Deus, tirei o capuz e tal. Mas não, pastor, não precisa colocar aqui embaixo. Falei, glória a Deus, aleluia. É bom que você esteja em dois, porque se você estiver sozinho, você vai apanhar. Ageu, capítulo 27, versículo 92. Então o que é a Páscoa, gente? O Velho Testamento é uma sombra do que iria ser novo. A Páscoa era uma prefiguração da ceia. Então qual a diferença da Páscoa e da ceia? Vamos lá. Páscoa. O que se comemorava na Páscoa? Lembra a Páscoa? A praga, lembra? A morte ia vir sobre o Egito. E antes que o espírito da morte assolasse o Egito, Deus manda eles fazerem o quê? Vamos lá, gente, daí é a história de matar um cordeiro por família.
Não, vamos lá, devagar. Então, o que se comemorava na Páscoa? O que tinha acontecido? Então, vamos lá. Celebração da Páscoa, viu, celebração da Páscoa. Eles comemoravam porque eles lembravam da libertação da escravidão do... Amém? Pega isso daí. Salvação dos... Lembra os filhos do... Do primogênito. Lembra que todo primogênito era consagrado ao Senhor? Amém? Guarde isso daí, porque daqui a pouco vai ficar claro para você. E era um memorial de salvação da morte por meio do sacrifício do cordeiro. Gente, alguma mera semelhança do que nós vemos hoje? Então eles comemoravam a Páscoa, mas eles não tinham entendimento. E aí o que acontece? Está lá, tinha que ter um cordeiro, tinha que ungir os umbrais das, para guardar o primogênito. Amém? E a ceia? O que ela representa, o que ela significa? Diga comigo: celebração e libertação da escravidão, do jugo da lei. Salvação de toda a humanidade por meio do Não existe amor igual ao teu. Aleluia. Memória é o que Cristo fala. Fazer isso em memória de mim. Porque eu te salvei do quê? Do pecado. Gente, tem gente que ainda está fazendo briga com o pecado. Gente, você já foi liberto do pecado. Uma vez que você coloca para fora, ele não tem mais domínio sobre você. Talvez você não tenha noção do poder que é você confessar, é você colocar para fora. Lembra do salmista? Enquanto eu me calei, meus ossos se... Um inocente deu sua vida por um castigo que era meu. Não existe amor igual ao teu. Gente, a gente não tem noção do poder do que é ceiar. Mas vamos continuar. Vamos para Êxodo 12. Abre para a gente, por favor. Êxodo 12. Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 10. O que era necessário para celebrar a Páscoa? Vamos ver, capítulo 12, do 1 ao 10. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos... Vamos lá, quero que você grave isso. Gente, do nada, eles vão fazer a ceia. Olha o que Deus fala para... Vamos lá, em julho, estamos lá em março, vai se estabelecer a Páscoa. O Senhor que se chama Moisés e Arão disse: ó, esse mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do... Mas Deus, o ano não começa agora. Nós estamos agora em... Nós estamos... Eita, a gente confundindo aí. Nós estamos em... Abril. Eu quero que você entenda que quando você ceia, é como se fosse 1º de janeiro. Tudo se começa, tudo se faz novo na minha e na sua vida. Esse é o poder da ceia, quando você tem entendimento. É um recomeço, é uma oportunidade de você entrar no propósito novamente. Agora o problema é que quantos nós ficamos meses sem ceiar? Nós não valorizamos. Nós não entendemos o poder que a ceia tem, porque a ceia me coloca de novo no corpo. A ceia ela é um teto, ela te cobre. Mas a palavra diz que o meu povo perece por falta de... A gente quer fazer o quê? Está amarrado, está repreendido, pegar o linho santo, fazer um monte de coisa, mas não entende o posicionamento. A gente é um povo muito místico, mas porque nos falta o quê? Embasamento na verdade. O que era necessário para celebrar a Páscoa? Vamos lá. Dizer a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si conforme as famílias dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deve comê-la com o seu vizinho mais? Inclusão. Conforme o número de pessoas, calculareis o cordeiro, conforme a porção adequada para cada. Todos têm que comer. Criança, adolescente, mas a religião faz o quê? Não! É o adúltero, é o cego antes do homem. Com Jesus não tem isso não. Ele tira o sábado para ver alguém bem. Nós precisamos ter essa consciência do poder que ele traz. Porque senão a gente vive debaixo do jugo da lei, no tempo da graça. O animal será um macho de humano sem defeito, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao limpar de... Gente, instruções específicas. Se você entender que quando você tomar a ceia, o pão e o cálice, o corpo, você está debaixo, começa um recomeço na sua vida. A partir de hoje, Deus vai dar instruções para a sua vida. Gente, nós caminhamos por meio de fé. Não é os cálculos que você faz, não é os planos que você faz lá na sua casa, contando com uma mão para ele te ajudar, não. Deus, para onde eu tenho que ir? Porque eu estou entrando novamente no corpo. Eu tenho um teto sobre a minha vida. Deus, a tua palavra diz que quem se une ao Senhor se torna um só contigo. Você traz a palavra para a sua vida, meu irmão. Aí, mano, o diabo vai ter que se ver acuado contigo. A sua carne vai se ver acuada. Porque você está clamando o sangue de um inocente para a sua vida. Amém? Amém? É um tempo de direções. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem... Sim, a comerão com ervas amargas. Pode continuar, por favor. Não a comereis nem em água, mas assado no fogo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar para a manhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. E vós os comereis assim, com os vossos cintos na cintura. Autoridade. Vossos sapatos nos cajado na... Eu não sei se você está entendendo o poder do que é ceiar, mano. Sabe o que eu estava fazendo com você? Vamos ler de novo, mano. E vós comereis assim, com cinto, porque quando você ceia com entendimento, Deus te dá autoridade. Comereis com sapatos, isso é proteção para os projetos que está no teu coração. Porque quem se torna um só com o Senhor, Alexandre, o que nasce no coração dele não é dele, é de Deus. Está queimando algo no meu coração. Não sei, eu estou sentindo de fazer isso. Eu estou com um projeto. Quando você ceia, você entra nesse lugar. Sabe o filho pródigo? Ele volta ao lugar de origem. Ele sai de um tempo de escravidão e entra num lugar de filiação. Esse é o poder de uma ceia. Cajado, meu Deus, na mão, e comereis as... Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pelo Egito e ferirei de morte todos os... Deveria ter o quê? Qual era o princípio da Páscoa? Tinha que ter um quê? Êxodo 12, 5. Está ali. Se você quiser anotar ali, deveria ter um cordeiro. Mas abre aí João, por favor. João capítulo 1, 29. Não era qualquer cordeiro. Não era de qualquer jeito. João 1, 29. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já não era o Antigo Testamento. O próprio Filho de Deus vem. Por que ele usa esse termo, gente? Por quê? Agora o Cordeiro não tem mais sombras, figuras. Não, não, não. Agora é real. Ele está vindo e ele vai tirar o pecado do mundo. Tem algumas coisas que a partir de hoje, quando você se com entendimento, vai mudar na tua vida. Porque o que liberta, gente, é a palavra. É a palavra com entendimento. Não é uma palavra de religião.
onde a gente faz sem saber, tem que ser, não fui na ceia, não deu, porque eu estava trabalhando. Se você entendeu o poder da ceia, você não falta em uma ceia. Porque, nós vamos ver daqui a pouco, ceia é força, ceia é cobertura. Gente, não é o ato de um pão, não, é o entendimento. Amém? E é sobre esse que eu falei: depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes, eternidade. Não era qualquer cordeiro, diga comigo, era sem mácula, perfeito, puro. 2 Coríntios 5, 21 e 1 Pedro 2, 22. Vamos ler rapidamente. 2 Coríntios 5, 21. Daquele que não tinha, Deus fez um pelo pecado em nosso, para que nele fôssemos feitos. Você não está entendendo. Quando você entra num ambiente entendendo quem você é justiça naquele ambiente. Só o que nos falta? Entendimento. Tem algumas pessoas que a partir de hoje vão começar a se posicionar no seu lado, porque ela entende que ela é justiça de Deus. Sabe o que a justiça faz? Ela coloca tudo no seu devido lugar. Sabe o que a justiça faz? Lembra de Salomão, que vem aquelas mulheres com os filhos? Não sei se alguém lembra dessa passagem. E aí chega para Salomão, uma tinha matado o filho, dormiu em cima, enfim, não lembro direito. Mas aí vem as duas para Salomão: porque aquele é meu filho. A justiça faz o quê? Ela coloca tudo no seu devido lugar. Esse é um tempo que depois de ceiar, algumas famílias vão colocar alguns filhos no seu devido lugar. Filho ainda é filho. Marido ainda é marido. Marido não é filho. Esposa não é mãe. Esposa é esposa. Tudo no seu devido lugar. Aí a casa flui. Aleluia. Vamos continuar. Segundo, o primeiro que deveria ser o cordeiro, seu sangue deveria ser colocado onde, gente? Hebreus 9, 14. O seu sangue deveria ser colocado onde? A palavra do Senhor diz assim: quando você for orar ao Senhor, vá ao teu secreto, fecha a porta do teu quarto, que Ele te vê em secreto. E o Deus que te vê, te vê no secreto, Ele vai te responder, Ele vai te atender. Mas vamos lá. Esse secreto, gente, fala da nossa casa física? Não. É um lugar de intimidade. Esse sangue deveria estar onde? Nos umbrais das... Diga comigo, esse sangue tem que estar sobre a minha vida, para que todos vejam o poder desse sangue. Aleluia. Eu quero que você entenda que não tem a ver com o que você faz. Não tem a ver com o que você faz. Tem a ver com o poder desse sangue. Porque quando a morte passar, ela vai falar: cara, isso aqui eu não posso tocar. Quando a bancarrota vir, cara, nesse projeto eu não posso entrar. Porque você entendeu. Não é porque você é místico e orou e jogou a chave no óleo. Não. É o entendimento. Porque o diabo tenta nos prender aonde, gente? No engano. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Nós caminhamos por fé. Pensa aquele povo escravo: mata um cordeiro aí. Gente, eles nunca tinham ouvido falar nisso. Mas eles obedeceram. Diga para o seu irmão: é um tempo de obediência. Para de ser teimoso. É um tempo de obediência. Aleluia. Diga comigo: não foi. Não foi a morte, desculpa, não foi a vida, mas sim a morte do cordeiro e seu sangue que trouxe salvação. Não foi a vida, foi a morte. É por isso que no último culto nós falamos que chegou um tempo de exposição e morte. Porque se você entender isso, gente, é vida. Para nossa carne é ruim, você está na mesa e blá. Mas o Espírito está falando: vai. É esse o lugar onde vai ter o quê? Vida para toda a casa.
Sabe o que me preocupa? É as pessoas que, é o que eu falei no último culto, dos apostadores. Ele acha que assim, ó, se continuar desse jeito, Deus vai fazer. Gente, Deus não se move pela nossa carinha de coitado, pelos nossos choros. A gente chega aqui, o que você tem? Tá difícil. Não, sabe que Deus vai se mover? Quando você obedece e posiciona. Porque a nossa carne, ela quer fazer o quê? Ela quer folgar, ela quer fazer aquilo que ela gosta. Mas o nosso espírito, ele está totalmente, para onde? O que nós devemos fazer? São 7 voltas, depois gritar, estender o cajado e uma obediência. Enquanto nós teimamos com Deus, gente, a nossa vida vai entrar ano e sair ano, e a gente vai ficar, e as promessas? E por que as coisas não acontecem? Porque o meu entendimento está obscurecido. É só religião. Não tem poder, não tem cura, não tem transformação. É palavras vazias. É aquilo que a gente está de saco cheio. Agora, quando eu tenho entendimento, eu preciso mudar. Espírito Santo, tô grosso, né? Tô ignorante, né? Tô meio... Hoje, antes de ceiar, qual é o nosso papel? Larissa, olha, eu quero pedir perdão. Essa semana que eu estou mais claro de vir para cá, eu sei que eu preciso priorizar o nosso casamento. Olha, eu quero te pedir perdão, porque eu estou grosso, porque eu estou isso, porque eu estou isso, porque eu estou... Enfim. Gente, não é chegar aqui como carinha de santo e... Não, vamos ser... A gente não faz isso, pelo amor de Deus. Isso vai trazer condenação para a tua vida. É você com entendimento, nós vamos falar sobre isso. Se examinar, confessar e então ceiar. Ninguém é digno, ninguém é merecedor, mas de forma digna. Amém? Vamos lá, vocês estão viajando, então tem gente que já está mais para cá. Vamos voltar para a gente conseguir prender a atenção do povo. Vamos lá. Diga comigo, não foi a vida, mas sim a morte do Cordeiro e seu sangue, que trouxe salvação para o povo. Só os homens digam, não é a minha vida, é a minha morte, que vai trazer salvação para toda a minha família. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e... Quem quiser vir após mim, negue-se a si. Gente, esse é o caminho. Esse é o caminho. É cruz. E gente, na cruz não tem muito o que falar, é dor. É por isso que tem algumas pessoas que estão em conflito nesse tempo. Por quê? Porque Deus está te convidando para um lugar mais íntimo. Até agora foi bom, mas existe mais. Tem pessoas, gente, que assim, até agora viveu anos de religião, sentou no banco de uma igreja, deu glória a Deus e aleluia, mas Deus está falando, existe mais. Talvez não vai ter cara, não vai ter uma estrutura, mas vai ter transformação de vidas. O seu marido vai voltar para a mesa. Os seus filhos vão ter direção. Você vai entender que você é quem sustenta toda a sua casa. Através do quê? Da sua falácia? Não, é da tua oração. Aleluia. Aleluia. Porque não muda? Porque não sei o quê? Eu não sei, eu estou falando sobre ser, mas vou dar lugar. Tem mulheres que precisam sair do lugar de mãe. Ela quer resolver a vida de todo mundo. Deus está falando, sai desse lugar em nome de Jesus. Porque senão os homens não vão conseguir crescer. Ele não vai conseguir se posicionar. Ele não vai entrar naquilo que eu tenho para ele. Porque esse é um tempo onde Deus está pegando todos os homens dessa casa. Todos. Só Deus sabe, eu estava ontem no grupo dos homens, você percebia que os homens estavam tudo assim, é tudo moído, mas estavam lá, eu quero. Deus só precisa disso. Deus não quer a sua perfeição. Deus quer o quê? A sua rendição, um coração rendido a Ele. Então, com todo respeito, mulheres, sai desse lugar de querer resolver, de querer ser o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Deixa Deus pegar o teu marido, você não vai fazer nada. O que você vai fazer? Orar. Deus faz. Deus continua. Porque infelizmente nós vivemos uma cultura onde os homens não se posicionam. Por não se posicionar, a mulher vai tomar frente, resolve, não sei o quê. Só que, gente, se Deus está fazendo, não queira ser o Espírito Santo na sua casa. É um peso que você não tem estrutura. Deus não te chamou para isso. Sabe o que Deus te chamou para ser? A mulher sábia.
Deus está fazendo, glória a Deus. Continua, Espírito Santo. Espírito Santo, ele está... Vai orar. Mas o problema é que nós entramos num lugar onde a gente quer resolver tudo. A gente quer orar, quer interceder. Não, esse papel não é teu. Porque eu sinto que Deus está querendo organizar algumas coisas nessa igreja. E vai começar do casal. Não adianta a gente pegar as crianças lá em cima se os pais estão tudo bandavô. Não vai surtir efeito. Mas se começa aqui, tem vida. E através do entendimento. Chegou o tempo de muitas pessoas terem prazer no lar. Aí existem algumas perguntas: por que ele não volta? Mas ele tem prazer. O que a sua casa comunica? O que a sua mesa comunica? O que o seu leito comunica? A palavra diz que tem algumas coisas que a terra abomina. Uma é quando o servo reina, e uma é quando a serva, a escrava, ela está como senhora. Gente, isso é horrível, porque a mente dela é escrava. Então ela quer fazer, ela quer não sei o que, ela quer... Não, você é senhora. O que a senhora faz? Ela só delega. A mulher virtuosa, ela entende o que ela tem que fazer. Ela prepara um ambiente para que ele se promova. Mas a glória não é só dele, é dela. Porque quem achará, ela vale mais do que rubis. Mulher excelente. Deus está procurando nessa casa mulheres excelentes. Deus está procurando nessa casa chamada Igreja da Família mulheres excelentes. Sabe o que é uma mulher excelente? Uma mulher que não tem medo de rasgar. E como diz o pastor Leandro, não é rasgar as vestes, é rasgar o coração. Chegou o tempo, gente, onde as pessoas vão vir em ambientes como esse. Mas que graça, é por quê? Porque lá em casa a gente pede perdão, a gente conhece essa palavra, a gente ressuscitou essa palavra no nosso leito. Nós não dormimos brigado. A gente resolve. Eu pego meu orgulho, jogo no lixo e falo: me perdoa, porque eu te amo. E o amor encobre multidão de pecados. Mas não, o meu orgulho quer sempre pegar lá na lata do lixo o que Deus já perdoou e lançar no rosto. Gente, eu vou até fazer algo aqui, ó. Aqui, ó. Sabe o que eu sinto que o Espírito Santo vai fazer? Hoje o Espírito Santo vai recolher o lixo. Porque tem famílias que ainda quer pegar o lixo emocional e tacar no rosto. É por isso que seu homem não cresce. É por isso que na sua casa não tem um homem, tem um menino e tem um macho. Porque você quer lançar no rosto o pecado do passado. E Deus está falando: eu já perdoei o passado de alguns homens aqui. Se Ele perdoou, quem é eu e quem é você? Deus está fazendo algo nessa manhã, Larissa. Deus está fazendo algo. Ele era adúltero, hoje ele não é mais. Porque nessa manhã ele vai ceiar e ele vai ser coberto. E há um novo começo nessa manhã. Aleluia! Eu sinto que alguns homens estavam em culpa e condenação. E Deus está falando: é essa ceia. É essa ceia com entendimento. Não vai ser mais menino, não vai ser mais filho. Hoje ele vai ser o sacerdote. Não se assuste se alguns homens chegarem e falar: amor, Deus me deu uma direção. Deus falou comigo. Oi? Deus falou comigo. Agora, mulher, não ouse pegar aquilo que o Espírito Santo já fez e lançar no rosto. É um tempo de recomeço nessa manhã. Há um recomeço para a tua vida, meu irmão. Deus está recomeçando a tua história. É de Deus estar aqui nessa ceia. Ó, Dona Benedita, com todo respeito, não se mete naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Porque eu sinto Deus devolvendo a sua autoridade como homem e como pai. Por isso até o lixo aqui. Meu Deus. Aleluia. Quando participamos sangue, diga comigo, sangue. Fala a respeito. Proteção. Cobertura sobre a casa e sobre a família. É por isso, homens, que nós estamos sangrando. Ah, eu estou num conflito, pastor. Estou em umas guerras e o Espírito Santo está assim, ó. Mas era isso que eu estava precisando. Mas era isso que eu queria. Só que a gente não está acostumado com esse novo ambiente.
Que é um ambiente de quê? Onde a gente começa a transpirar gotas de sangue. Gente, é necessário, isso faz parte do processo. Não se assusta, faz parte. Algumas pessoas abandonar, na hora que era para estar orando, estar dormindo, faz parte. Isso é normal. Bem-vindo ao Getsemane. Morrer é assim mesmo. Tu não entende nada. Parece que quando era para ter dinheiro não tem. É umas loucuras assim que você fala, mas Deus está no barco, fica tranquilo. Você não está só. Olha aqui a galerinha que está no mesmo barco que você. Pergunta aí, quem tem conta a pagar? Glória a Deus, estamos tudo no mesmo barco. Quem tem família que é só o sangue, levanta aí. Meu Deus, bem-vindo ao barco. Mas o problema é que a gente acha que é só nós. Sou só eu. Tá igual Elias, tá depressivo é porque só sobrou eu. Você não tem noção. Tem gente que está pior que você e dando glória a Deus. Aleluia. A ingratidão não vai mais dominar as nossas casas, nem o nosso leito. Não sabe o que falar? Dá glória a Deus. Tem coisa a falar, glória a Deus. Quando a mulher chega para porque tem aquilo para pagar, glória a Deus. Não sabe o que falar, dá glória a Deus. E a sua fé vai sendo fortificada. Evangelho é prática. Aleluia. Quando participamos do cálice, estamos protegidos. Gente, qual é o mais nível alto de pacto que alguém pode fazer? Lembra? Qual é o mais alto nível de pacto? Vamos lá. É o de sangue. Amém? Isso tem um poder muito forte no mundo. É por isso que todo mês nós renovamos a nossa aliança por meio do sacrifício. Mas o macumbeiro entende isso. O maçom entende isso. Só que os filhos de Deus não. E a palavra diz que meu povo perece porque nós banalizamos aquilo que é importante. Nós temos uma facilidade em valorizar aquilo que não tem valor. Mas o que tem valor a gente banaliza. Segundo, um cordeiro assado. Mateus 26, 26. Diga comigo, pão. Fala a respeito de forças para a jornada. Toda vez que participamos do corpo, estamos renovando as nossas forças para aquele mês. Pão fala de saúde e cura física. Quando nós lemos Isaías, ele levou sobre si enfermidades. Vamos lá. O seu corpo foi moído para que recebêssemos saúde. Gente, só que falta entendimento. Tem uma coisa que assim, com todo respeito, gente, eu não gosto desse negócio, pastor, orar por mim. Gente, se você é homem e você é autoridade na sua casa, você tem que orar. Você é o sacerdote. Mas a gente não tem esse entendimento, porque a religião falou que o pastor tem uma oração mágica, algo místico, ele joga ali uns sal, uns negócios ali, uns coentros. Não, gente. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Só que sabe o que está faltando? Então, já que você tem fé, só que, gente, nós somos um reino de sacerdotes. Então, sabe o que o Espírito Santo está falando? A responsabilidade é sua. De orar pela sua casa. Vamos lá, pastora, senta aí, pastora, porque o pessoal gostou da tua saia, estão tudo focado na senhora. Ela tá bonita, não tá? Glória a Deus. Sangue fala a respeito de proteção e pão fala a respeito de força. Ervas amargas e pães asmos, Êxodo 14, é um memorial. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 25, Jesus diz, fazer isso em memória de mim, para lembrar de onde Cristo nos... Assim os hebreus deveriam lembrar da escravidão. E foi nesse dia, no ato da Páscoa, que Deus havia livrado. Diga comigo, eu não posso esquecer do que Deus fez na minha vida, da onde Ele me tirou. Gente, isso tem que estar claro para você. Lembra, há 4, 5 meses atrás, há um ano, lembra, sei lá, 10 anos, lembra o que Deus fez na sua vida.
E Deus sempre dando oportunidades. É verdade. Gente, a gente tem uma memória muito curta. Sabe quem só memoriza? Aquilo que a gente tentou e não deu certo na força do nosso braço. E Deus está falando, isso é Ismael. Aquilo que você fez eu não tenho responsabilidade nenhuma. Mas o que eu prometi eu cumpri. Então lembra de Isaac, daquilo que eu te prometi. Aquilo que as suas forças não alcançaram, mas eu fiz. Aquilo que nem fé você tinha, mas eu fiz. Porque a minha palavra não volta vazia. Vocês precisam lembrar. Porque vocês casaram debaixo de uma palavra. Se vocês estão aqui juntos, é por fé. Não é por mérito de vocês. Então continue caminhando por fé. Não dê passos na loucura. Porque vocês estão no começo de algo. O diabo vai tentar colocar a mão. Porque ele sabe que vocês casaram em santidade, se guardando. E existe uma bênção para a vida de vocês. Mas o diabo está se andando. Não, precisa uma brecha. Ele precisa arrebentar com tudo agora. Ele sempre vai começar. Ele sempre vai pegar no começo, gente. Se a gente olhar a nossa história, o que nos faz hoje estar capenga é o nosso começo. É a nossa infância. Os começos nos vacilos no casamento. As mentiras. É tudo. Só que chegou um tempo de a gente... Gente, hoje é um recomeço para algumas famílias. Por isso aproveite essa ceia e abre o teu coração para tua esposa e abre o teu coração para o teu marido. Sem com entendimento. Deus, a partir de hoje eu quero um começo na minha vida. E é em tudo, Deus. Em tudo. Desde o trabalho, em casa, com os filhos, em tudo. Deus, sabe até aquela arrumação que eu preciso ver na casa? Estou colocando junto também. Porque o Senhor está preocupado com toda a tua vida. Ele quer que você viva uma vida em abundância. Em tudo. Em tudo. Amém? Então vamos lá. A refeição era para quem? Para a família. A família como um todo ceava, era para todos. Se as crianças hebreias não fossem protegidas pelo sangue e fortalecidas pelo cordeiro, não teriam forças para sair da onde? Do Egito. Gente, é por isso que seus filhos precisam ceiar. Porque também cobre a vida deles. Porque se o diabo não conseguir tocar em você, ele vai tocar em quem? Então a ceia é só para você? Muito forte. Quem pode participar? Aquele que tem comunhão e ali com o Senhor. A Páscoa era somente para o povo hebreu. Mas Paulo em 1 Coríntios 2 fala a igreja de membros do corpo de... A ceia não é exclusiva da igreja da família. Por muito tempo a religião colocou isso. Não, porque na minha igreja, na nossa igreja, só pode ceiar o fulano, porque o pastor, gente, a ceia não é de igreja nenhuma. A ceia é do Senhor. Então chegar alguém que não é da igreja da família e ele tiver o entendimento que ele pode ceiar, o homem, cada um examine-se a si. Mas aí eu vejo hoje um monte de pastor pegando o microfone. Porque aqui nessa casa, porque aqui na igreja, gente, é ceia dele. Quem tem que se examinar é você. Você que está lá todo dia com as suas guerras, com as suas lutas. A ceia do Senhor. Membros do corpo de Cristo. Aqueles que fazem parte da família de Cristo. Agora atenção. 1 Coríntios, coloca por favor. 1 Coríntios 2. Do 27 ao 32. Paulo vai nos trazer um alerta. Assim como a ceia nos traz bênção sobre as nossas vidas, também pode trazer o quê? Condenar. Por isso eu preciso me examinar se existe algo a colocar diante do Senhor e se há. Então vamos lá, se examina. Porque quem me traz convencimento é o Espírito. Então ele vai, opa, tem aquilo lá pendente. Então, confessa. Confessando eu me então eu posso partir se 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos. Amém? Oi? Pode deixar. Diga comigo, então não é fingir que está tudo bem. Diga, não é fingir que está tudo bem. Marcos, já é muito quente aí, ó. Tem duas cadeirinhas aqui. Que eu sei que esse sol deixa a gente negrão. Amém. Não é assim que os gaúchos falam? Negrão. Não, porque eu vi um negrão. Não é assim? Porque eu tava ali gordo, né? Eu vi uns caras falando, achei muito engraçado. Nada a ver, né? Desculpa. Vamos voltar. E nós vemos, gente, que quando nós temos esse entendimento, que eu preciso me examinar,
confessar e colocar diante do Senhor em arrependimento, gente, não é que eu me torno digno, eu faço forma digna. Porque digno ninguém é. Ninguém é. Então não é fingir que está tudo bem, é sim examinar, confessar e participar. A questão... diga, e eu preciso me examinar e não julgar. Eu cresci num ambiente, gente, onde as pessoas falavam: tu viu que fulano não ceiou? Tu viu? A palavra, Jesus disse: gente, eu não vim para julgar. Só que na igreja a gente tem um monte de juiz, cara. Tu viu fulano? Tu percebeu que ele não ceiou? Gente, cada um sabe de si, mano. Diga pro Samuel: cuida da tua vida. Fala pro teu irmão pra falar: cuida da tua vida. Deixa até pros outros. Porque nós estamos tão preocupados com a vida alheia, não é assim? Gente, mas a gente precisa da nossa casa. Se eu não der direção para aquela menina ali, gente, não adianta vir aqui pegar o microfone e querer ministrar nada. Então evangelho. Vamos lá, gente, é um exercício. Evangelho é prática. Amém. Verdade. A ceia é um recomeço, uma nova aliança. Minha aliança com Cristo e com os meus irmãos. Mas aquele que se une, 1 Coríntios 6:17 fala: mas aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. Mas Ageu, como isso acontece? Abra aí, vamos ver juntos isso. João 6:56. Aleluia. Glória a Deus. Há uma fusão entre você e Deus. João 6. Quem come a minha e bebe o meu, permanece em mim e eu, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim quem de mim se alimenta viverá por minha. Gente, isso é poderoso demais. Por isso hoje faça com entendimento. Aleluia. Porque chegou um tempo de você e eu vermos os projetos de Deus. Não mais segundo os nossos desejos, mas os projetos de Deus. Chegou um tempo de você ter prazer naquilo que você está fazendo, porque Deus está abençoando. Sabe quando você faz as coisas sem força, com prazer? Sabe quando você trabalha, tipo assim, meu Deus, tem pouca hora do dia, porque o negócio está tão gostoso? Gente, esse prazer foi roubado por conta do pecado. E chegou um tempo de você voltar a ter prazer em fazer as coisas que Deus te colocou para fazer. Amém? O prazer está voltando para algumas pessoas. Agora entenda algo extraordinário, vamos terminar aqui. A ceia ou a Páscoa marcava um recomeço. Êxodo 12, 1 e 2. O Senhor falou a Moisés e Arão no Egito: esse será para vocês o princípio dos... Gente, quero que você entenda que no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles tinham 2 calendários. Eles tinham um calendário religioso, que começava... O primeiro mês começava ali em mês de setembro, outubro. E nós tínhamos o calendário, civil, que começava ali pelo mês de setembro e outubro. E eles tinham um calendário religioso que começava a partir da Páscoa, que era a partir de março e abril. Quando Jesus ceia, sabe o que ele está falando espiritualmente? Gente, está começando tudo novo para vocês. Vocês estão saindo de um jugo de pecado, de escravidão. E quando eu digo escravidão, gente, eu digo isso daqui, ó, mentalidade. Porque muitas pessoas aqui não estão avançando, não é por conta do diabo, é por conta da sua mente escrava. Diga para a pessoa do seu lado: o seu maior inimigo não é o diabo, não é as contas e os boletos, é você mesmo. Seu maior inimigo, quem não desfruta do seu lar? O diabo está lá, está de boa. Está vendo você se matando com conta, apavorado, e tudo que os seus filhos querem é o quê? É a tua presença que faz a diferença. Ou quando não, a mulher está mais atribulada, porque às vezes tem mulher que organiza essa parte, né? E tudo que a família quer é o quê? É a tua presença que faz a... E gente, quando eu digo de presença, eu digo de você estar inteiro. Aleluia. Sabe o que é estar inteiro? Não é você estar com a tua esposa no celular, não, estamos juntos, estamos aqui. Não.
É você, tipo assim, é ter prazer. E o filme? Não, gostei daquela parte. Aí tu pergunta, o cara não sabe nem a parte do filme. Porque ele está de corpo, ou quando não, ele está em meditação falando com Deus. Amor, amor, amor. Tenha prazer de desfrutar daquilo que Deus te deu. Marido, olha para sua esposa aí. Olha tudo que Deus te deu ali. Então tenha prazer. Porque senão o seu prazer vai estar em outro lugar. O vazio, a vaidade, nada mais é que o vazio. Mas Deus, ele já te preencheu com tudo. Tudo que você precisa, você tem. Só que existe um senso de ingratidão no homem que nunca está bom. Nunca está bom. O cara precisa de um carro. Não, tá bom, mas eu queria uma caminhonete. Aí todo mundo, não, mas eu queria agora um de não sei quanto. Não, mas Deus dá uma casa. Não, porque eu não queria uma casa, eu queria um apartamento. Deus dá um apartamento, porque eu queria uma casa. Gente, como diz o outro, morre então, né? Porque senão ela tá bom. Deus, estou pronto. Desfruta daquilo que Deus te deu. Não, Deus, mas o fulano. Você não é o fulano. Você não sabe as guerras que o fulano tem, as batalhas que o fulano trava. Então, com todo respeito, às vezes é melhor você ficar aí no teu canto, de boa, desfrutando do que Deus te deu, do que ter as guerras do fulano, as batalhas do fulano. Porque os seus olhos só alcançam aquilo que a cobiça mostra. Mas se você fosse no lado do fulano, você ia falar, meu Deus, tá amarrado, eu quero minha dia mesmo. Gente, na moral, seja grato por aquilo que Deus te deu. Deus tem uma porção para cada um de nós. Em outras palavras, Deus não vai te dar provação que você não possa suportar. Porque tem coisa, gente, que aos nossos olhos é riqueza, mas só Deus sabe, é provação. Às vezes você tem tempo com a sua família, o fulano não tem. Você pode desfrutar no final de semana, o fulano não pode. Aí a gente só vê o Instagram, porque o Instagram só mostra o lado bom da lua, como diz o pastor Leandro, o lado escuro não mostra. Gente, seja grato. Porque infelizmente a ingratidão tomou conta do povo de Deus. Você só vê gente na igreja pedindo. Parece que Deus é o Papai Noel, parece que Deus é o vereador. Tem que sempre dar alguma coisa em troca. Deus é Deus. Então quando chegar nesse ambiente, vem aberto. Senão não vem. Porque se vir, a gente vem para adorar. É dar lugar. Porque Deus, ele sabe daquilo que eu e você precisamos. E tudo que nós precisamos está aqui, gente. O amor está aqui. Glória a Deus. Fluindo entre nós. Tua presença está aqui. Aleluia. Fluindo entre nós. Eu gostaria de fazer uma oração com você, porque eu sei que nessa manhã Deus está abrindo nosso entendimento. E eu gostaria de fazer algo diferente. Se você puder estar com a sua família nesse tempo,